A fala do presidente Adson Batista, que fez uma crítica duríssima à torcida do Atlético, né, para que ela tome vergonha na cara. Aliás, eu não vou falar não, quem vai falar é ele. Coloca na tela. Boa tarde, Adson. Eu gostaria de aprofundar nesse assunto que você já abordou na sua primeira fala, sobre as negociações, né? O Atlético teve bons êxitos, né? No final de 2025, início de 26, com as vendas do Ronaldo, do Yuri, do Baralhas, do Léo Pereira. E aí, inevitavelmente, o torcedor cria uma expectativa, né? Dinheiro entrando. E para passar para o torcedor, qual que é a real situação, qual que é a realidade financeira do Atlético para 2026 mediante essas negociações? É tímida, é um orçamento tímido. Eu vi lá o orçamento do Ceará, que foi aprovado pelo Conselho do Ceará e de muitos outros. Não dá nem pra gente imaginar. Os orçamentos nossos é tímido. O Goiás gastou 7 milhões e meio, sei lá, ou mais, está no balanço deles, né? E não conseguiu acesso. Então, não é só dinheiro também. O torcedor, a expectativa dele, ele tem que criar vergonha e ir no estádio. Com aquelas esmolas nossas que vai acabar, não dá para fazer ingresso de R$10, que é até vergonhoso para o Atlético, né? O torcedor lá do Ceará, do Nordeste, lá eles têm 5 milhões por mês sócio. Nós aqui, se eu te falar, você chora. Então, a nossa cultura é só de apontar dedo e cobrar e exigir o máximo, mas não de fazer o torcedor ser fiel. Isso é os 3 clubes. Se o time estiver bem, vai. Se não estiver andando, os caras que infelizmente é apaixonado só no resultado. Não tem aquele amor profundo. Lógico que eu agradeço uns 3 mil, 4 mil ali que sempre caminham com o Atlético. Mas a expectativa do torcedor que eu peço humildemente é que ele caminhe junto com o clube, esteja junto com o clube, apoie para ser algo positivo para a gente tentar brigar entre os primeiros. Então tá aí um trecho dessa colocação, o Adson falando a respeito dessa situação de ter o apoio do torcedor nesse ano de 2026. Ele fez até uma comparação, o Ceará tem 5 milhões, eu não sei se ele cita os 5 milhões, mas o Ceará tem aproximadamente 5 milhões só de sócio torcedor, né? E aí a pergunta que fica pro Iago e fica pro Motor, já de início, pra gente começar a falar da equipe do Atlético aqui no Boleiragem. O Adson, ele tem razão quando ele faz uma crítica dessa ao torcedor, que ele precisa apoiar mais, que chega dessa de ingresso a R$10 praticamente de graça pro torcedor, para ele ir pro estádio? Eu não gosto que fale do torcedor de uma maneira negativa. O torcedor, ele tem que ser respeitado em todos os momentos, não que não falte respeito da parte do Adson, mas falar dessa maneira da torcida dele, eu acho isso aí muito ruim, cara, né? Eu penso que o Atlético chegou aonde chegou hoje por conta da sua torcida também, né? A torcida, ela vai quando ela vê que o time é bom. Isso não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes, né? O Adson falando que tinha dado instrumento pra torcida, fui eu que dei, que não sei o quê. Não pode ser assim. Tudo bem que ele tá falando de natural, mas esse tipo de fala é ruim para o torcedor. Valoriza o torcedor dele, que sempre valorizou o trabalho dele desde quando ele chegou lá em 2006, quando ele chegou pequeno, né, e foi crescendo com o seu trabalho, mas tudo por conta que uma torcida gosta muito do trabalho dele. O que ele não pode é fazer esse tipo de fala que, para mim, eu acho muito errado partindo de um dirigente. Iago, inclusive você vem da arquibancada, assim, né? Você é um cara que vive a arquibancada muito. O Adson fez uma dura crítica ao torcedor do Atlético. Que tipo de crítica que foi esse? O torcedor, ele quer um time mais competitivo, mas ele ajuda muito pouco. Por que ele cobra muito? Cara, eu acho que o Adson tá coberto de razão na parte que ele critica talvez a falta de apoio da torcida, né? Mas aí vem o meio termo, né, cara? Você chamar o torcedor de sem vergonha, acho que é muito forte, né? Se me chama de sem vergonha, eu paro de ir no estádio, eu vou caçar outra coisa pra fazer, eu vou tomar uma cerveja, ver o jogo, que eu acho que é meio pesado, né? Você chamar o seu principal patrimônio, acho que às vezes o Adson, que é muito bom, tá? Esse que fica aqui, porque depois mas tá pegando no pé do Adson, o povo tem medo de falar do Adson. Ele é um ser humano igual todo mundo. Ele vai receber crítica e elogios. Para mim é um excepcional dirigente.
Mas eu acho que ele ficou maior do que o Atlético, tem hora que ele se perde. Então, você falar isso do patrimônio da torcida, patrimônio do clube, que é o maior patrimônio do clube que é a torcida, eu acho que pega mal, cara. Né? O ano passado ele falou isso também, né? Ainda, inclusive, assim, ajudou a torcida, depois jogou na cara, que deu instrumento, deu bandeira. Eu acho que isso não é uma coisa certa de se fazer. Eu acho que o torcedor do Atlético fica ferido do outro lado, né? Eu, como torcedor, se eu escuto me chamar de sem vergonha, um torcedor que fica debaixo do sol, paga caríssimo numa cerveja dentro do estádio, paga no estacionamento caríssimo pra colocar o carro, fica ali assistindo o jogo, times horrorosos que vem montando os times goianos, pra depois ser chamado de sem vergonha, não pega bem, né, cara? O Adson talvez tenha razão em pedir mais apoio, mais empenho da torcida, mas a hora que ele chama o torcedor aí, independente de ser do Goiás, do Atlético, do Vila, acho que qualquer dirigente que chamar o seu torcedor de sem vergonha, acho que tá passado demais, gente.